Olá, pessoal! Vamos começar nossa aula de matemática. E hoje iremos estudar regra de 3 simples. Mas o que é regra de 3 simples? É uma maneira prática para resolver alguns problemas que envolvam 4 valores, onde conhecemos somente 3 deles. Uma regra de 3 simples relaciona duas grandezas diferentes. E como já estudamos, essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos podemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Vamos organizar os dados, colocando cada grandeza uma abaixo da outra. E o valor que não conhecemos, iremos utilizar a letrinha X. Quantos biscoitos serão feitos com 1.800 gramas? Se observarmos, quanto mais gramas de farinha de trigo, mais biscoitos serão feitos. Logo, quando uma grandeza cresce, a outra também. Então, utilizamos as setinhas para indicar que essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, vamos montar a equação para resolver essa proporção. Vamos lembrar aqui, olha, 600 por 1.800, certo? 600 por 1.800, que é igual a 50 por x. Para facilitar a nossa continha, iremos cancelar 2 zeros no numerador e 2 zeros no denominador. O que é que temos agora? 6 vezes x, que vai ser igual a 18 vezes 50. Relembrando, 6 vezes x, que é igual a 18 vezes 50. Então, o valor de x vai ser igual a 900 dividido por 6. O 6 está multiplicando e passou dividindo. Então, encontramos o resultado. Serão produzidos 150 biscoitos. Exemplo 2. Com uma velocidade de 80 km por hora, um carro faz um percurso em 50 minutos. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? Organizando os dados da questão, nessa tabela, o que é que a gente vai observar? Se eu aumentar a velocidade, o tempo com certeza irá diminuir. Uma grandeza cresce enquanto a outra diminui. Então, elas são inversamente proporcionais. E utilizamos as setas inversas para demonstrar isso. Vamos observar os dados. Se ela é inversa, montando a equação, invertir os valores. Então, temos 100 por 80, que é igual a 50 por x. Para facilitar a continha, iremos cancelar os zeros. E temos 10 vezes x, que vai ser igual a 8 vezes 50. Olha aí o que temos. 50 vezes 8 dá 400. Se o 10 está multiplicando, passou dividindo, chegamos ao resultado final. O carro fará o percurso em 40 minutos. Exemplo 3. Eduardo comprou 3 camisas e pagou R$ 120. Quanto ele pagará se comprasse
5 camisetas do mesmo tipo e preço. Vamos pensar. Aumentou a quantidade de camisas, com certeza o preço também irá aumentar, já que são do mesmo tipo e do mesmo preço. Usamos o X para representar o valor desconhecido. Aumentou a quantidade de camisas, irá aumentar a quantidade de preços. Temos novamente uma grandeza diretamente proporcional. Observem as setinhas que estão no mesmo sentido. Montando a equação, nós temos 3 por 5, que é igual a 120 por x. Efetuando a multiplicação. 3 vezes x dá 3x, 5 vezes 120, que dá 600. Se o 3 está multiplicando, irá passar dividindo. 600 dividido para 3 dá 200. Logo, Eduardo pagaria R$ 200 pelas camisetas. Exemplo 4. Uma equipe de operários trabalham 8 horas por dia. Realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Diminuiu a quantidade de horas trabalhadas, então o prazo irá aumentar. Será em mais dias. Um valor aumentou, o outro diminuiu. Logo, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Olha as setinhas indicando isso. Observe os valores. Se é inversamente proporcional, então vou inverter os valores. Terei 5 por 8, que é igual a 20 por x. Resolvendo a multiplicação, 5 vezes x, 5x. 8 vezes 20. Então, o que nós temos? 20 vezes 8 dá 160. O 5 multiplicando, passou dividindo. 160 dividido para 5 dá 32. Logo, a equipe levará 32 dias. Agora que vimos alguns exemplos, vou deixar aqui algumas questões para que você tente no seu caderno, ok? Bom estudo e realizem direitinho. Primeira questão, vejam aí. Segunda questão. Terceira questão. Quarta questão. E aí, como você se saiu? Tenho certeza que conseguiram responder todas. Vamos conferir a resposta para ver. Olha a resposta. Bom estudo para vocês. E lembrem, fiquem em casa. Cuide de sua saúde e da saúde que vocês amam.